Felipe Monteiro, então, segundo o ministro Alexandre de Moraes, os dados apresentados pela campanha sobre supostas irregularidades são inconsistentes. E ainda nesse despacho, ele aciona o PGR Augusto Aras para apurar possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar ou embaraçar o segundo turno das eleições. Também acionou a Corregedoria Geral Eleitoral para apurar um eventual desvio de finalidade do fundo partidário por conta da contratação dessa empresa que fez esse monitoramento e essa avaliação das inserções e ainda determinou o envio desse caso para o STF no âmbito do inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atentaria contra a democracia do país. Sua avaliação, sua análise, Felipe Monteiro. Democracia é coisa séria. Eu gosto de falar que democracia é como um cristal. A gente tem que cuidar todo momento do cristal, porque qualquer problema, qualquer tensionamento, ele lasca, não é? E esse caso é o típico caso do Bolsonaro querendo e já prevendo o terceiro turno das eleições. Eu nunca acreditei que isso fosse possível, né? Eu sempre defendi o Bolsonaro nesse aspecto, né? Falando que eu não acreditava que ele fosse contrariar o resultado da urna, né? Mas o cenário que eu vejo, né, dessas alegações infundadas é que realmente ele está buscando o terceiro turno, né? E aí eu gostaria de fazer essa análise da forma mais técnica possível, né? Porque democracia, na minha opinião, quando está em xeque, quando está em jogo, a gente tem que ser técnico, né? Da forma mais clara possível, né? O governo Bolsonaro, né, a candidatura do Bolsonaro contratou uma auditoria, uma empresa, para fazer uma auditoria das propagandas do Bolsonaro, tá? A Audiência Brasil, né? Eu peguei o KNAI da Audiência Brasil, né, e a atividade principal dela é desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. A atividade secundária é de gravação de som e edição de música, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Vocês, se recebessem um documento intitulado Auditoria de uma empresa que comercializa produto, você levaria a sério essa denúncia? Eu poderia fazer um laudo médico sobre a doença de alguém? Claro que não. Claro que não. Depois o ministro mudou o discurso dele. Ele falou que ia apresentar auditoria e não apresentou auditoria nenhuma. Apresentou vários documentos esparsos, né? O Marco, aqui do meu lado, ontem, ele se gabou dizendo que a candidatura do Bolsonaro teria apresentado os documentos e eu não teria visto. Não, Marco. Não apresentou prova nenhuma. Se você for ver o que foi apresentado, foram um pouquinho mais de 10 páginas que eles pegam 8 empresas de rádio somente, né? E junta, que você gosta de falar, 5.000 páginas. As 5.000 páginas nada mais são do que o horário da propaganda eleitoral. Não falava quanto de tempo foi tirado do Bolsonaro, não fala nada, não fala absolutamente nada, né? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar claro é esse, né? Quem fez a auditoria, a suposta auditoria, não tem legitimidade para fazer auditoria alguma. Outro ponto que eu queria trazer também é o seguinte, de forma bem clara e bem simples. Para fechar, quem fiscaliza a veiculação da propaganda eleitoral não é o TSE. Quem fiscaliza são os próprios partidos políticos, não é? Então, a coligação do Bolsonaro está alegando a própria torpeza. Não fez a fiscalização e, no final, na reta final da campanha, ela busca realmente criar uma atmosfera que visa tensionar o tecido social. Ou seja, sob todos os aspectos, né, tá errado o Bolsonaro, tá errada a coligação do Bolsonaro e não tem como defender, Marco. Desculpa. Bom, Marco tem muita coisa para falar, mas certamente ele também vai querer comentar essa decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que negou o pedido para investigar as inserções nas rádios e até chegou a dizer e mencionar no seu despacho que existe a possibilidade da campanha de Jair Bolsonaro ter agido para tumultuar as eleições. Você acha que isso é possível, Marco? Bem, boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe, a toda a audiência da Jovem Pan. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo TP.
O TP que o Daniel leu é uma prova de enviesamento do ponto de vista jornalístico. Não tô aqui para fazer uma crítica honesta, tá? Daniel, produção, aqui eu não quero expor ninguém. Mas o GC que vocês estão lendo aqui embaixo, ó, embaixo de mim, está enviesado. De cara, está enviesado esse GC. E vamos começar por que isso acontece. Ora, o que aconteceu agora, né? A leitura que o Daniel fez e a exposição do Felipe Monteiro são idênticas. Vocês conseguem perceber a semelhança disso. E por que elas são idênticas? Porque existe essa leitura completamente equivocada de que qualquer coisa que o judiciário fala, na forma do ministro, na forma do Alexandre, na forma de qualquer pessoa, vai ser encarada como uma verdade absoluta. Quem teve acesso às petições, quem teve acesso aos links com áudios, com documentos esparsos referentes ao processo de auditoria, vai perceber que sim, essa análise que a empresa Audience fez é uma análise que, do ponto de vista, inclusive, de levantamento de dados, não é tão difícil. Várias agências de propaganda e marketing já usam isso para verificar se a propaganda contratada foi incluída naquela rádio. Então, é possível fazer esse levantamento, ele não é tão complexo assim. E isso foi feito por uma empresa que é especializada no desenvolvimento desses softwares. Quando eu falo em processo de auditoria, aí você pode perceber, por isso que eu critiquei primeiro o TP e em seguida o Felipe. Eles usam essa confusão linguística, eles estão querendo sugerir ou insinuar de que não é uma das Big Four, não é Price, não é nenhuma dessas grandes empresas de auditoria. E eu vou contar uma novidade aqui, para quem não conhece a auditoria, a maior parte da auditoria que é feita de documentos fiscais no âmbito federal, quase totalmente, ela é feita pela via digital, pelo desenvolvimento de softwares. E tem várias empresas hoje que prosperam no mercado de tecnologia exatamente por se tratar de um processo completamente tecnológico. Então você consegue, por meio de softwares com inteligência artificial, levantar tudo o que tem de problema da empresa na esfera tributária no âmbito federal. Então, isso daí, falar que não é auditoria, levantar o KNAI, é para inglês ver. Infelizmente, convence as pessoas desavisadas e que enxergam credibilidade num falso discurso técnico. Ele falou que queria ser técnico. Levantar cartão de CNPJ de KNAI não tem nada de técnico, Felipe. Isso daí é um trabalho, inclusive... É o crime fiscal, sabia disso, né? É totalmente falso para enganar as pessoas de que não se trata de uma auditoria. Sim, é possível auditar e é possível fazer levantamento de dados e de informações por meio de empresas especializadas em desenvolvimento de software. Ponto. Outra questão que você colocou aqui, a denúncia é apresentada por um partido, que é o PL. O PL, quando ele apresenta a denúncia, de cara, a manifestação do Alexandre de Moraes já foi nesse sentido, de falar, não tenho provas aqui. E mais provas foram apresentadas. Fora essas, mais provas ainda começaram a surgir por empresas radiodifusoras que falaram, não tem nenhum tipo de propaganda que foi enviada pelo pool do TSE. Não recebemos. Onde está? Quando tem esse GC aqui embaixo, esse GC aqui é falso, né? Rádios contestam relatório, tem rádios, muitas rádios, entidades associativas de radiodifusores que falam exatamente o oposto. Cadê isso no GC? Ora, então peraí. Que GC é esse? Não, só para terminar. Não, só para terminar, porque o ponto é um pouco mais complexo. Então você tem também uma série de alegações. Você já tem a campanha do Bolsonaro já aqui no Pingos nos Is, falando que tem o recibo de envio para o pool do TSE. É uma sala no TSE que recebe as informações dos partidos e também faz a conexão com as empresas radiodifusoras. E tem mais um porém. A exoneração do servidor do TSE, que só acontece que aconteceu hoje, né? De ontem para hoje. Acontece que aconteceu de ontem para hoje. Logo depois que foi protocolada a petição pela equipe da campanha do Bolsonaro do PL. Então, pessoal, sim, só não enxerga
quem não quer enxergar isso daí. É muito feio fazer o que o Felipe está fazendo e achar que as pessoas são estúpidas de não enxergarem o que está acontecendo na frente dos olhos delas. Claro, eu vou passar para o Felipe, mas eu preciso, como o Marco Antônio Costa fez uma referência ao TP e também ao GC, são termos técnicos que nós utilizamos aqui nos bastidores da televisão. O TP ele se refere ao teleprompter, que é um equipamento que o apresentador geralmente lê as informações e ali consta um texto que o apresentador acaba tendo que compartilhar com o público no momento que ele faz a apresentação de uma notícia. O Marco não concordou com a maneira como esse texto, lido por mim, foi apresentado, mas esse texto foi previamente aprovado pela nossa equipe. Esse programa Opinião tem um editor-chefe, ele aprovou esse texto e eu fiz a leitura, o Marco contestou, ok, opinião, direito dele, bem como o Marco também fez a crítica dele a essa frase que consta aqui embaixo, no rodapé da imagem, que popularmente a gente chama de GC, mas na verdade é a manchete, né? GC porque é gerador de caracteres. Então, são os caracteres que colocam a informação básica, principal daquela notícia. Agora sim, Felipe Monteiro quer rebater a informação e a exposição do Marco. Primeiro que o Marco ele se incomoda com o TP e com o GC porque ele não gosta do jornalismo sério, né? O TP e o GC estão corretos, né? Estão perfeitos, na minha opinião, e caminha no sentido de toda a notícia que foi gerada hoje, né? Engraçado que o Marco ele fala, se contradiz o tempo inteiro e não diz nada no final. É isso que eu acho impressionante, né? Primeiro, Marco, vamos falar do final, né? Você falou como se fosse um grande problema a exoneração do servidor do TSE, né? Ele foi exonerado do cargo de confiança que ele tem. Ele não foi exonerado da função dele. Eu preciso colocar, né, uma questão mais... Hoje era o dia para ele ser exonerado, porque se essa exoneração não tem absolutamente nada a ver com a questão que envolve as inserções. Por qual razão o TSE não esperou então segunda-feira que vem? Isso é importante dizer. O Marco, por exemplo, ele, numa alegação dele, num dos problemas que a gente apontava do Bolsonaro, que exonerou o chefe da Polícia Federal, ele falou, não, mas espera aí, mas é prerrogativa do presidente exonerar o chefe da Polícia Federal. Ou seja, é a prerrogativa também do presidente do TSE exonerar o servidor quando ele quiser exonerar. Desculpa, ponto. Você se contradisse nesse ponto. Mas vamos falar no ponto. Não, peraí. Só um segundo. Eu quero falar do ponto que é principal. Você já vai. Agora, peraí. Fala. Você esqueceu de um detalhe muito simples. Qual detalhe? Ele, 30 minutos depois de ser exonerado, ele foi... E olha só, os detalhes que ele deu num depoimento que ele prestou numa declaração, que ele prestou avulsa na Polícia Federal. Voluntariamente ele foi à polícia. Voluntariamente ele foi para a polícia para alertar que ele foi escoltado por vários seguranças do TSE. Sim. Retiraram o crachá dele. A função dele retiraram o crachá dele. Nossa, e ele foi lá para a Polícia Federal temendo pela própria vida. E ele ainda falou o seguinte, depois que ele falou com a Ludmila Maluf, que é a superior dele, que é casada com o ex-chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, depois que ele denunciou para ela que tinha sim falha de inserção publicitária do Bolsonaro, depois que ele falou isso, 30 minutos depois... Ele não falou isso. No depoimento, você não leu de novo, você está passando carão aqui. Eu li o Você depoimento. está passando carão em rede nacional. Poxa vida. Tá passando carão. Como é que você pode falar que ele não disse tá na declaração? E eu vou falar mais. As pessoas têm que entender. Eu vou falar mais. Ele falou ipsis literis que 30 minutos depois que ele fez essa denúncia para ela, ele foi exonerado. Denúncia que não tinha como fiscalizar. E outra coisa. A denúncia era que não tinha como fiscalizar. Você está mentindo, Marco. Agora eu vou perguntar para a audiência. Você está mentindo, Marco. Porque o Felipe já está descredibilizado. Eu vou perguntar para a audiência. Vocês acham que uma pessoa vai na Polícia Federal fazer uma declaração dessa e agora ele já tem, inclusive, vários pedidos de proteção dele por parte de senadores e deputados que se compadeceram dessa postura que ele adotou? Agora eu vou fazer só essa pergunta. Um servidor da Justiça Eleitoral com medo de sofrer algum tipo de ataque... De quem vocês acham que ele tem medo? Fake news total. De quem vocês acham que ele tem medo? Fake news total. Porque é o seguinte, pessoal, vocês sabem muito bem como é que funciona a queima de arquivo em qualquer lugar do mundo. Ele tem medo por quê? Leviano total. Quem vocês acham que amedronta ele? Quem? Felipe, você. Quem?
servidor tem medo do quê? Não, o Marco ele inventa notícia. Ele foi na Polícia Federal, ele falou que denunciou, que fez algumas críticas à fiscalização do TSE em relação às propagandas eleitorais. Ele não falou que o Bolsonaro estava sendo prejudicado. Marco, desculpa. Mas ele disse que a demissão, a exoneração poderia ter ligação, porque ele vem alertando desde 2018 é isso que ele falou, que há problemas na veiculação das peças ligadas às propagandas eleitorais. É isso que eu estou falando aqui. O Marco falou que não. O Marco falou que foi por conta da denúncia que ele teve em relação às propagandas do Bolsonaro. Mentira, Marco. Ele levou para a Ludmilla. Não adianta. Não. Desde 2018. Ele não leu o final. É uma página só a declaração. O depoimento dele na Polícia Federal não tem nada a ver com isso. É uma página só no final. Felipe, no final, ele fala de uma rádio que levou para ele o problema das inserções. Ele levou para a Ludmilla e meia hora depois ele foi exonerado. É essa parte que eu falei, inclusive, agora. Mas não dá para depender disso, o que você falou aqui, Marcos. Depender o quê, cara pálida? Você falou que ele estava falando que o Bolsonaro foi prejudicado. A campanha do Bolsonaro foi prejudicada. A denúncia que ele levou para a Ludmilla era objetivo, de 100 inserções que não foram realizadas numa determinada rádio. Rádio JN de Uberaba. E ele apresentou esta falha para a Ludmilla. 30 minutos depois, ele foi exonerado. Vamos lá, Marco. Olha só como é importante as palavras. Tem que ser preciso nas palavras. Não é? O que eu estou falando aqui foi o seguinte. O que ele falou foi que ele vinha denunciando o problema na fiscalização das propagandas eleitorais. Desde 2018. Desde 2018. Não é? Isso aconteceu. Ponto. Ele não foi em nenhum momento que estava denunciando o problema na campanha do Bolsonaro. Isso é balela sua. Né? Ninguém falou isso. Você falou isso. Dá para voltar um pouquinho aí e vocês vão ver. A campanha, Agora eu queria voltar do Bolsonaro eu queria voltar um pouquinho no ponto aqui. Está sendo prejudicada por conta disso também.